Olá, Bignonias, tudo bem com vocês? Bom, eu vou mostrar para vocês como é que foi meu dia numa aula de campo da disciplina de Sistemática de Espermatofita do curso de Biologia da Unesp, a qual eu faço parte. E eu espero que vocês gostem desse mini vlog. Beijo, beijo! Eu levantei por volta de umas 5h30 da manhã e preparei um pãozinho na chapa com leite com Toddy para comer, para não ir com fome para aula de campo. E eu fui me preparar, escovei meus dentes, já estava de roupa aí, escovei o meu cabelo, porque não é muito indicado ir com o cabelo solto na aula de campo, prendi nesse coque baixo para não atrapalhar na hora que eu fosse colocar o chapéu, e passei protetor solar, gente. É muito importante passar protetor solar quando for para aula de campo, porque vai tomar muito sol. E passei também esse hidratante labial para não ir com os lábios secos. Fui preparar minha bolsa, e na minha bolsa eu levei remédios. Eu levei esses remédios aí que vocês estão vendo, um remédio para dor, um para caso eu tivesse algum problema de estômago, alguma coisa, um antialérgico, que é muito importante, eu tenho alergia, que se você tem alergia leve, uma água oxigenada, uma pomada antialérgica, uma pomada de assadura e soro fisiológico, caso eu me machucasse, precisasse passar soro. Levei também esses itens aí, que foi uma garrafa de água extra, uma caneta e um bloquinho de notas para fazer anotações. E levei um lanchezinho, que foi essas duas bolachas, uma Maria e uma recheada. Aí sou eu tentando mostrar de maneira bem estranha como é que eu estava vestida. Eu fui de blusa comprida, que é o indicado, fui com essa de manga longa, de chapéu para não levar sol na cabeça, calça jeans comprida e de botina, como eu tentei mostrar para vocês. No final, a gente já dentro do ônibus, a gente já estava de perneira, pegamos as perneiras, não se vá para aula de campo sem perneira. E chegamos na fazenda, na FEP Bovino da Unesp, que era onde ia ser realizada a aula de campo, onde o objetivo era encontrar espécies de angiospermas, coletá-las para fazer as essicatas no final. A professora deu algumas indicações de como a gente deveria fazer as anotações das espécies que a gente recolheu, sobre a cor da flor, do fruto, que a gente deveria anotar, todas as anotações certinhas. Então a gente foi para fazer a coleta desse material que ela pediu. A gente teve que pular o cercado que tinha ali, porque não tinha uma porteira para a gente entrar, porque a área que a gente ia fazer a coleta era depois dessa cerca. Então a gente pulou ela e desceu até a área que a gente ia recolher. A gente ia recolher as espécies das árvores que estavam ao redor dessa área, e era um lugar bem íngreme, mas depois disso daí, dessa parte, era um local mais plano, que dava para coletar. Meu grupo começou a coletar, a gente encontrou essa árvore que tinha uma florzinha, que mais tarde a gente descobriu que essa florzinha não era uma florzinha, e sim um fruto. E a gente recolheu, e a professora tinha pedido para a gente coletar 3 galhos de cada espécie. E o meu grupo era formado por mim, pela Eluana e pelo Gabriel. Nós éramos o menor grupo dentro da turma. Então a gente teve que dividir as tarefas. Enquanto eu filmava, eu ajudava o Gabriel a coletar, e a Eluana levava os materiais dentro de um saco. Aí o Gabriel já estava sentado porque ele encontrou uma planta com fruto, e um fruto bem vermelhinho que se assemelha muito ao café, mas não é café, gente. E a gente coletou 3 galinhos com os frutos.
e colocamos dentro do nosso saco de coleta. Nesse dia o Gabriel estava mais rápido do que eu em encontrar as plantas com flor e fruto, e ele encontrou essa daí. Mas só que o galho que tinha os frutos estava muito alto, então ele teve que descer para pegar o podão com a professora. Bom, vocês podem ver que os frutos são bem laranjinhas nessa árvore. E a tesoura de poda não ia dar conta, então ele teve que descer para pegar o podão. Nesse meio tempo, eu e a Eluana encontrou essa árvore que só tinha esse cacho com fruto. E a gente teve que pedir permissão para a professora, porque poderia ser a única espécie com fruto dentro da área. Mas a gente pegou e a professora aceitou. Já com o podão, o Gabriel tentou cortar sozinho os 3 galhos da árvore que eram necessários, mas no final não deu muito certo. O podão só ficou enroscado mesmo. E eu e a Eluana, a gente foi etiquetar as espécimes que a gente tinha recolhido, já coletado, para colocar qual amostra era. Aí nós 3 fomos para uma parte mais alta da área que a gente estava, para ver se encontrava mais alguma espécie para coletar. E a gente notou que ali pelo outro lado da cerca tinha bastante espécimes com flor e fruto. Aí eu e meu grupo, a gente deu uma parada porque nós notamos que não estávamos conseguindo ver nenhum dos outros grupos. E a gente começou a ficar com medo de terem deixado a gente para trás. E aí eu estou mostrando para vocês que a área estava extremamente limpa, não tinha nenhum outro grupo à vista. E isso não pode, gente, numa aula de campo, vocês se afastarem muito dos outros grupos. No final a gente viu que estava todo mundo lá, estava tudo ok. E o Gabriel pulou o outro lado da cerca para coletar. Ele coletou essa espécie aí, que era uma das poucas que estava faltando. Na verdade, era a última que faltava para a gente coletar. Então, a Eluana, ela foi anotando certinho qual era o tamanho das árvores. A gente já estava anotando durante o processo da coleta, mas daí a gente foi anotar para deixar mais bonitinho, para deixar mais certinho, porque tinha algumas que a gente tinha esquecido de anotar. Bom, aí a gente foi anotar as características da planta, das plantas que a gente coletou. E toda essa parte foi feita pela Eluana, ela pediu para fazer. E a gente anotou características como o tamanho da árvore, a cor da flor, do fruto, se tinham essas características ou se tinha só uma ou outra. A Eluana também colocou informações adicionais, como o formato da folha, porque ela é uma aluna veterana, ela já sabia de mais coisas do que a gente, e eu fui auxiliando ela. Aí a gente já tinha finalizado tudo, demos uma parada para tomar água, fazer um lanche, enquanto os outros grupos terminavam suas partes. E alguns grupos foram se juntando a nós na sombra dessas árvores, enquanto os grupos que estavam finalizando suas coletas com a professora estavam terminando suas coletas, para que assim a gente pudesse ir embora. Então fomos para a entrada da fazenda, esperar o ônibus que vinha buscar a gente, que ele não tinha chegado ainda. E o pessoal deu uma paradinha para dar uma olhada, porque tinham visto um tucano em uma daquelas árvores. E realmente tinha um tucano na árvore, eu tentei gravar para vocês.
mas como tinha muitas pessoas em volta, o pássaro não ficava parado e ele estava um pouquinho estressado por causa da quantidade de gente que estava perto. E foi quando o ônibus passou para buscar a gente. Ele tinha passado em outras partes da fazenda para pegar os estudantes da agronomia, que também vão para essa fazenda para fazer seus projetos de estágio. Foi quando a gente voltou para a Unesp, porque apesar de ser 11 horas do dia, ainda a gente tinha muito trabalho para fazer, que era levar todas essas coletas para o herbário da professora, porque a gente ia secar essas plantas e montar as escatas delas depois de secas. Aí sou eu montando certinho em uma folha de jornal as plantas, enquanto a Eluana ia identificando em cada jornal que cada planta era, qual amostra era certinho, para não confundir na hora de montar a escata. Enquanto isso, o Gabriel ia gravando essas imagens para mim e conversando com a gente, e ele estava auxiliando eu e a Eluana, ele estava indicando onde eu deveria cortar as folhas que estavam queimadas, sucumbidas por insetos. Eu tinha gravado também algumas imagens mostrando como é que se fazia prensa e colocando essas plantas na estufa, mas no final elas sumiram. E uma semana depois, já no laboratório, a gente fez essa atividade relacionada às plantas que a gente coletou, que foi montar uma chave de identificação. E a gente levou em consideração todas aquelas anotações que a gente tinha feito na aula de campo. E foi uma atividade muito legal, muito interessante. Aquelas anotações extras que a Eluana tinha feito ajudaram demais a gente a fazer essa atividade, que foi muito legal, muito interessante. E essa é uma das plantas secas já prontas e eu fui passar todas aquelas informações a limpo para entregar para a professora. E foi isso.